bom dia, tudo bem com vocês, estudantes do oitavo ano? Então, como prometido, no vídeo da correção, trago agora o vídeo da explicação dos conteúdos, né? Então, não se esqueça, se inscreva no canal, se você já é inscrito, acione o sininho, deixe seu like, deixe seu joinha aí no nosso vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Meu nome é Giovanni e estou aqui para corrigir e explicar as atividades e os conteúdos dos PETs de Biologia e Ciências. Aqui nesse caso, Ciências, né? Oitavo ano. O tema calor e temperatura, né? É um tema que era abordado lá no nono ano antigamente e agora está no oitavo. Que bom, né? Para a gente poder compreender esse calor e temperatura, primeiro a gente precisa compreender que a matéria é composta por átomo, beleza? Que o átomo é a unidade funcional da matéria, que tudo isso está lá presente, né? Esse átomo, essa estrutura aí, ó, que nós vemos na tela. E também que as substâncias, além dos átomos, nós temos também formação por molécula ou aglomerados iônicos, né? Então, a substância ela é formada por uma composição constante de elementos químicos que têm propriedades físicas e químicas definidas. E aí elas podem ser formadas por átomos, moléculas ou aglomerados iônicos. Sendo que as moléculas e os aglomerados iônicos têm átomo, né? No caso também. Então, nós temos algumas substâncias com molécula, como a água, aí, né? H2O e o etanol, que é o álcool que a gente abastece o carro, C2H2OH, e temos também os iônicos, que é NaCl. Quando é só átomo, que são os elementos, os materiais das substâncias metálicas, geralmente a gente representa só com o símbolo do metal mesmo, tá bom? Então tá aí a representação, né, das moléculas da água e aqui os aglomerados iônicos do cloreto de sódio. Tranquilo? Então a matéria é formada por essa estrutura, tá bom? Nós vamos já para o tema temperatura. Tive que dar uma pausa no vídeo aqui porque está passando carro de som de propaganda. Gente, eu não estou dando conta mais. Então, o que é temperatura? Toda matéria é formada por átomos. A gente acabou de ver, né? E a gente precisava ter isso. Moléculas, aglomerados iônicos. Essas partículas estão em constante movimento, não é? Esse movimento se chama energia cinética. Olha aí o movimento. Elas estão em constante movimento. No caso, esse aí seria o movimento de um fluido, né? Provavelmente um gasoso, porque está com bastante espaço. Então, eles estão em constante movimento. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior a energia cinética de suas partículas. Então, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética. Temperatura baixa, temperatura média, temperatura alta, e aí elas se chocam bastante, né? E aí, quanto mais, né, mais rapidamente elas se movimentam, maior a energia cinética, maior a temperatura, tá bom? Então, a temperatura, na verdade, é a medida do movimento, no final das contas, né? Então, a gente pega aqui, no caso de um corpo sólido, o movimento pode ser apenas uma agitação ou uma vibração, sem que as partículas se afastem muito de sua posição. Olha um exemplo aí, ó. Então, olha um sólido, é como se ele estivesse preso, né? Tem uma união entre eles. Se a gente aumenta muito a energia cinética, essa distância acaba aumentando e ele vai passar do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Então, na verdade, é uma distância entre as moléculas e os átomos que vai definir o estado sólido da matéria, tá? Então, a temperatura, no final das contas, é a grandeza física que indica a agitação ou ainda a energia cinética média das partículas de um corpo ou de um ambiente. Então, a temperatura média é essa energia, esse movimento, que querendo ou não vai estar intimamente ligado ao calor, né? Ao calor. Por quê? A energia cinética muitas vezes ela é fruto de um calor, tá bom? Então tá aí o termômetro medindo, né? Uma com muito movimento e outra com pouco movimento. Com pouco movimento, o azulzinho, termômetro baixo. Com mais movimento, termômetro alto. Ah, professor, por isso que quando eu corro, minha temperatura do corpo aumenta? Sim. Sim, porque o seu sangue está circulando mais forte, as moléculas dentro do seu corpo vão responder a tudo isso,
seu próprio corpo responde, a temperatura tende a subir. Beleza? Então, depois nós vamos ver sobre calor. Definição de calor. A soma das energias cinéticas das partículas constituintes de um corpo é chamada de energia térmica. E aí a energia térmica, na forma de calor, passa espontaneamente sempre do corpo de maior temperatura, mais quente, para o corpo de menor temperatura, menos quente. Então, o que é o calor? É a energia térmica sendo transferida. Beleza? Né? A forma como a energia térmica é transferida no final das contas é o calor. Tranquilo? Então, vamos lá para a transmissão desse calor. Beleza? E aí, é a transmissão, nós vamos dizer, essa energia está sempre em trânsito. Uma energia que está sendo transferida espontaneamente de um corpo para o outro, por causa da diferença de temperatura entre eles, ocorre do corpo de maior temperatura para o de menor. Não esqueça disso. Por isso, professor, que a geladeira resfria o ar, aí o ar rouba o calor do alimento, é isso aí. Não dá frio, não esfria. Na verdade, para físico, o frio, na verdade, não existe. O frio é a ausência de calor, né? Quando o calor não tem energia térmica naquele objeto, naquele corpo. Então, ele tem a tendência de roubar o calor daquilo que está em volta. Porque, lembre-se, tudo tende a ficar igual quando se trata de calor. A não ser que seja um isolante térmico, ou esteja dentro de um isolante térmico. Ela pode ocorrer das formas de condução, convecção e radiação. Lá no PET está citado isso aqui. E aí nós vamos ver isso aqui na prática, tá? Aí, ó, a convecção, quando o ar, né, movendo o ar quente sobe, o frio desce. Condução, no próprio objeto passa, igual está aí no metal, né? E a irradiação é por ondas, tá? Você sente a irradiação. Então vamos lá. Também a convecção dá para sentir, né? Então vamos lá. Então a condução, ela consiste na transferência de energia entre as partículas formadoras do corpo, sem que ocorra o transporte de matéria durante o processo. Como assim, professor? Não ocorre a transferência de matéria. Como a gente viu lá na convecção, o ar se desloca. Aqui não, é um objeto metálico, é um vidro que vai fazer essa condução. Mas aí conduz sem que a partícula saia. Olha o exemplo que está em cima da minha cabeça aí, ó. Esse foguinho aí, olha lá, ele esquenta, as partículas se agitam de um lado, elas vão passando a agitação, à medida que vai acabando a força da fonte, vai reduzindo o movimento. Por quê? Porque essa aqui passa para essa, que passa para essa, mas ela vai perdendo força. E aí vai chegando lá na ponta, praticamente movimento nenhum, tá observando? E aqui tá o exemplo, ó, muito agitado. Tá bem distante, né? Agitado, mas um pouquinho mais perto. E pouco agitado está mais organizado. Mas tudo sem sair do espaço. Por quê? Porque é sólido. Se sair do espaço, o que acontece? Vira líquido. Vira líquido. Exatamente, vira líquido. Então, o outro exemplo, nós temos a convecção. A convecção é esse processo que ocorre nos fluidos, líquidos, gases e vapores, tá? A gente chama isso tudo de fluido. Agora não vou dar pausa no vídeo não, vou continuar como propaganda mesmo da BMI. Essa porcaria, eu não assino esses negócios por causa disso, está muito chato. Em razão das diferenças da densidade dos fluidos envolvidos no sistema. Então nós vemos aqui, ó, a fonte de calor embaixo, esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Isso aqui, inclusive, é que forma o vento, como eu disse lá no vídeo da correção do exercício, né? O ar esquenta na superfície da Terra e vai resfriando lá em cima. Quando chega lá em cima, ele desce. Por isso que em dias que está quente tanto em cima quanto embaixo, o ar fica parado, ou frio em cima e embaixo, né? Mas geralmente acontece mais quando está um dia muito quente, que aí esquenta bastante a atmosfera
E aí é como se o ar parasse, porque não há essa diferença de, de densidade e de pressão para poder formar o vento, tá bom? Então essa é a convecção. Olha o exemplo aí da convecção da formação do vento, olha lá, ó. Diminuiu a densidade, porque as moléculas se distanciaram, subiu. Chegou lá em cima, resfriou, diminuiu o espaço, diminuiu a velocidade, aumenta a densidade, desce. Isso também acontece na água fervendo, tá bom? Lá na panela, lá aí na sua casa, quando coloca água para ferver, tá bom? Beleza? Então, por último, a irradiação é o processo que pode acontecer sem que exista um meio material. Ao contrário dos outros processos, tá? Ocorre através de ondas eletromagnéticas. Elas conseguem ir onde não há matéria, ou seja, no vácuo. Ela consegue também levar a longas distâncias. É assim que a luz do Sol chega na Terra. Lembrando que a luz do Sol passa pelo espaço, onde é vácuo. Tá? E é assim também que mantém o café quentinho lá dentro da garrafa. Por quê, professor? Porque lá dentro é mantido aquelas ondas, foi colocado isolantes que não deixam essa onda sair, a onda fica sendo propagada para dentro ali de novo. E aí mantém quentinho. Beleza? Tranquilo? É irradiação. Então tá aqui um exemplo de irradiação, que é a energia do Sol, e eu coloquei aqui um exemplo como que ela, por que ela atravessa o vidro, por exemplo, né? Igual que é um material transparente para a luz e opaco para o calor, né? Então a luz vem e entrou, só que o calor não sai, não é? Por quê? Porque esse vidro ele tem capacidade de segurar o calor. Ele tem capacidade de segurar o calor, mas esse aqui que está acontecendo é o que nós chamamos de irradiação. Aí o calor vai movendo, né, através de ondas. Só que o vidro tem essa capacidade. Igual é a camada que nós temos na Terra, não é a camada de ozônio não, tá? Da atmosfera com a parte do gás carbônico, né? A atmosfera, o gás carbônico. E o vapor de água. Eles deixam o calor entrar, mas não deixam sair. Beleza? E aí forma a estufa, né? Beleza? Então, para terminar o tema, isolantes térmicos. Os isolantes térmicos são aqueles materiais que conduzem mal a energia térmica. Tá bom? Então, nós temos aqui exemplos: madeira, isopor, películas de vidro, lã de PET, isosoft, manta de fibra de coco, vidros de controle solar. É um vidro específico, tá, gente? Não é qualquer vidro, não. E, ao contrário disso, temos condutores térmicos. Quem são os condutores térmicos, professor? Metal é condutor térmico, muitos vidros são condutores térmicos. Por quê? Porque tem a capacidade de pegar o calor e transferir rapidamente, tá bom? São bons condutores térmicos, tá? Então, sobre o conteúdo básico é isso aí. Nós ficamos por aqui. No mais, espero que em breve isso tudo passe. Tchau, até a próxima. Fique de olho nos vídeos. Com Deus. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço.